Apresentação do trabalho de conclusão de curso de licenciatura em Letras da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Os integrantes do grupo do TCC 006 são Célia Suzana Silvestre, Liege Prandi, Pedro Sebastião Vespa, Silvia Bueno Teixeira de Carvalho e a orientadora é a professora Neiva Caetano dos Santos. O tema do nosso trabalho é o estudo dos verbos, como ensinar sem traumatizar. Nosso problema de pesquisa é que, após anos de estudo aprendendo sobre verbos, a maioria dos alunos do ensino fundamental não sabe diferenciar a variante utilizada por ele da variante padrão, porque utiliza na fala e na escrita sua própria variante. Isso porque ele já vem trabalhando com esta variante que ele utiliza, como por exemplo, quando ele diz eu cabo ao invés de eu caibo, na linguagem dele essa variante está correta. Não é que a sua fala esteja errada, mas talvez por desconhecer outra forma, como a padrão. O professor sente que ele talvez desconheça outras variantes. Outro verbo que apresenta dificuldades é o verbo medir. Quando ele diz eu medo, eu mido, ao invés de eu meço, percebemos que talvez este aluno não tenha tido contato mais estreito na utilização de outras formas verbais. Isso é um problema porque eles terão dificuldades na continuidade de seus estudos. Muitos necessitarão ingressar em escolas e, posteriormente, prestarão vestibulares e Enem e não demonstrarão o conhecimento necessário para realizar uma produção textual. Muitos desses jovens também poderão querer entrar em um emprego que necessite uma redação e sabemos que é exigido certo rigor. A mera repetição dos tempos verbais não é capaz de Nosso objetivo geral é mostrar que existem maneiras simples e funcionais de ensinar verbos, não só para os alunos, mas para facilitar também o professor. Que na sala de aula podemos usar mecanismos e atividades nas quais os alunos vão perceber que essa diferenciação entre a aquisição de linguagem, da linguagem que eles já têm, da aquisição da linguagem que eles podem ter, é possível. Nosso objetivo específico é a utilização de uma metodologia ativa para que os alunos sejam capazes de se expressar oralmente e de forma escrita, avaliando o uso dos verbos, apresentando e colocando as variantes dos verbos numa norma padrão, se apropriando do conhecimento de uma maneira bem leve, pois detectamos que a maioria dos alunos não gostam e tem muita dificuldade na aprendizagem sobre este tema. Mas podemos fazê-los compreender que todo este estudo está mais próximo de sua realidade do que imagina, ao invés de trabalharmos com meras repetições. Olá, meu nome é Célia, sou membro deste grupo e eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito dos referenciais teóricos utilizados nesse trabalho. Inicialmente, eu gostaria de mencionar Maurício Tardif, porque ele fala justamente sobre o trabalho do docente. E num dos seus muitos livros, ele menciona o saber fazer. Nós, professores, sabemos que para saber fazer, a gente precisa muitas vezes sair da nossa zona de conforto e se colocar no lugar do aluno. Ele também nos lembra que nem sempre os interesses pedagógicos estão em concordância com os linguistas
e, portanto, o professor deve levar em consideração a disciplina que ministra. Neste trabalho, tratamos também da gramática normativa, a mais utilizada, a gramática descritiva e a gramática reflexiva. Sobre a gramática normativa, vale salientar que ela é a gramática tradicional, aquela gramática utilizada em sala de aula de fato. Usamos como referência nesse trabalho, além do Tardif, Travaglia, Bechara, que é muito conhecido no meio, e Campos. Sobre Campos, vale ressaltar que os seus livros é de fácil entendimento. Portanto, está em plena concordância com o nosso trabalho, porque o objetivo do nosso trabalho é justamente mostrar para o leitor que é possível ensinar verbos sem traumatizar o aluno. Mas de que maneira nós vamos ensinar verbos sem traumatizar o aluno? De uma maneira muito simples, sem aquela forma rebuscada, teórica ou científica que os livros trazem, né? Para isso, nós desenvolvemos uma ferramenta para ajudar esse aluno. E com essa ferramenta, com o uso dessa ferramenta, desenvolver um trabalho para até que ele chegue a um entendimento de como se conjugar os verbos e todas as suas desinências verbais. Esse trabalho nosso é para facilitar o trabalho do professor, porque muitas vezes a gente não sabe como lidar com essa defasagem do aluno. E, na verdade, a gente traz aqui um jeito de facilitar o trabalho do professor no intuito de alertar sobre as maneiras mais tranquilas de se ensinar os vários estágios do verbo. E aqui, no caso, quando a gente fala desses estágios, a gente está falando principalmente da conjugação verbal, porque o verbo é uma classe de palavras extremamente variável, em que tem muita coisa para abordar, e o aluno anda perdendo muitas coisas pelo caminho, anda perdendo, aliás, não anda aprendendo algumas coisas do verbo, e às vezes ele chega até no nono ano e não consegue ir além do que a linguagem que ele fala, a linguagem que não é a linguagem padrão. A nossa metodologia é que a gente confeccionou folhas de treinamento como apoio para otimizar o aprendizado do aluno. Como que funciona isso? Essas folhas, elas são folhas, entre aspas, de repetição, em que o aluno, mas não só de repetição, porque a folha, na verdade, ele vai ele vai fazer a conjugação que ele é acostumado a fazer na folha, e o professor depois vai fazer um paralelo, pode ser naquela mesma folha, entre o que ele está colocando, como ele escreveu aquela conjugação verbal, e como que a linguagem padrão pede. Então, e as folhas, principalmente, para ficar mais tranquilo, o professor, ele faz um pré-teste com os alunos, para que ele conjugue alguns verbos, principalmente no imperativo, que o imperativo dá bastante trabalho para o aluno. E aí, na conjugação ali do imperativo, o aluno vai colocar o jeito que ele escreve, e depois vai fazer um treinamento em cima disso, e com aquela folha do pré-teste guardado, depois que ele faz alguns treinamentos com as folhas, que essas folhas de treinamento, ele se sente apto, aí o professor faz uma avaliação em cima daquele pré-teste que ele fez. E ele fica surpreso, porque antes ele não sabia se expressar com a conjugação verbal padrão. E agora ele consegue. E ele se sente bem empoderado, porque ele sabe agora que ele tem uma linguagem não padrão, vamos dizer assim, que ele pode usar no dia a dia, e tem uma linguagem que é padrão, que é cobrada da gramática, que ele vai poder usar
se ele for escrever um livro, por exemplo, futuramente, naquela linguagem padrão que existe. Porque muitas crianças estão chegando no ensino fundamental, no nono, passando para o ensino médio, e não estão tendo noção nem de que a gramática existe. Para o professor e para o aluno, é de extrema esse instrumento que nós usamos, que eu já uso, e os professores que eu conheço também já usamos, ele facilita bastante o funcionamento do verbo. Tanto é que o professor, ele, claro, que ele vai estar ali como mediador, e ele coloca aquelas questões ali do verbo, e o aluno vai aprendendo aquilo de uma maneira mais, vamos dizer, mais facilitada. E os resultados foram bons, mas um adendo que a gente faz, uma crítica ao próprio trabalho, é que a folha sozinha ela não vai funcionar. Se você colocar a folha lá para o aluno, não vai ter resultado nenhum, porque o aluno não tem experiência disso. Uma crítica que a gente faz é que o professor ele precisa estar acompanhando os alunos. O professor tem que estar muito junto. Vai ser mais trabalhoso o professor? Com certeza vai. Mas o resultado depois de tudo é muito gratificante. Aí se você vê um aluno depois escrevendo uma redação, que o próximo passo que essa preocupação com a linguagem dos verbos, com a escrita do verbo, vem nas escolas do ensino fundamental, porque o aluno ele está escrevendo muito pouco. Então, quando ele passa a treinar mais o verbo e ele vê que isso surte resultado na redação que ele vai fazer, que hoje em dia é cobrado muita dissertação nas escolas. Então, e na dissertação, numa linguagem mais argumentativa, para ele argumentar, e é exigida a norma padrão no vestibular, é exigida a norma padrão num documento mais acadêmico. Então, a crítica que a gente faz é que o professor esteja sempre do lado do aluno, aplicando ali e acompanhando, e fazendo várias avaliações. Cada folha que o aluno preenche vai ser uma avaliação. Então, o professor tem que estar sempre do lado do aluno ali, de cada aluno, para ver qual que é o progresso dele, e depois o próprio aluno se avalia. Olha, eu estou conseguindo fazer. E aquela folha que ele fez lá no começo, no pré-teste, ele vê que agora, que ele não entendia muita coisa, agora ele está entendendo, está conseguindo fazer. Isso é muito gratificante. Os resultados que nós tivemos foi que depois de aplicado o instrumento de aprendizagem, um aluno ele já consegue entender as dismências verbais, usadas por ele e a da norma padrão da gramática. Quer dizer, ele já sabe que quando ele escreve, eu ponhei, ele pode falar eu ponhei no dia a dia. Porém, existe uma dismência verbal, um outro jeito de colocar o verbo que é eu punha. E uma coisa que ele entende perfeitamente é que você pode falar eu ponhei, ou eu posso falar eu punha, que todo mundo vai entender. Então, isso é muito interessante. E o aluno, ele se coloca, nesse caso aí, o professor tem que estar junto com ele, porque ele vai se colocar como construtor da sua própria escrita, nas duas variações. Então, se ele quiser escrever numa linguagem informal, num WhatsApp, numa linguagem de texto, se ele quiser escrever daquela forma menos formal, mas ele sabe, ele tem certeza que existe uma outra variante, que é a variante formal, e que ele deve usar nos documentos e nos meios mais acadêmicos, que exige essa avaliação do aluno. A conclusão que chegamos é que esse trabalho demanda ao professor um instrumento
de ajuda no desenvolvimento do aprendizado dos verbos, né? Para que não saia aquela rotina de que tudo tem que ser definido, né? Então, é verbo, a definição de verbo, a concordância verbal, as desinências, modos. E então, esse trabalho que foi desenvolvido, né, a parte metodológica, onde foram utilizados alguns exercícios que foram desenvolvidos pelo grupo, teve uma boa aceitação na escola onde foi aplicado. Então, os alunos aceitaram muito bem, né, essa dinâmica que foi proposta, né, pelo grupo, e onde a gente pode observar que esses instrumentos variados que podemos desenvolver para que facilite na aprendizagem dos alunos são muito importantes, porque assim os alunos vão se sentir mais motivados, mais atrativos, né, no conhecimento e na prática, né, dos verbos, né, levando também em consideração a variedade de culturas, né, de cada região. Então, o professor, na qualidade de orientador, ele vai estar direcionando para, claro, a cultura é sempre importante, né, a gente cultivar, porém, também temos que nos aprimorar no nosso falar, né, e o conhecimento. E o verbo é importante porque estamos, né, falando diariamente, utilizando, né, de todos os verbos, né. Então, com essa orientação do professor, os alunos conseguem, né, se direcionar melhor, e com essas atividades diferenciadas, eles conseguem ficarem mais motivados, né, no conhecimento, em buscar novos conhecimentos, né? E então esse instrumento ele se tornou bem satisfatório, né, na nossa pesquisa, onde a gente pôde constatar isso com os próprios alunos em algumas salas de aulas, né? E porque é importante a gente fazer com que o aluno desperte esse interesse, né? E com isso, quando o aluno ele tem um retorno bem positivo, né, de que aprendeu de fato, ele vai ficar muito feliz porque ele alcançou um objetivo, ele conseguiu, né, aprender de fato, né? O professor, por sua vez, se sente gratificado, né, porque é um trabalho que foi desenvolvido, onde o aluno obteve um resultado, né, favorável. E com isso vai estimular o crescimento cada vez mais e o avanço cada vez mais do conhecimento de cada aluno, né? Bom, essa é a apresentação do nosso trabalho e eu agradeço a todos.